E aí é preciso abrir mão do solipsismo. E o que é o solipsismo? É você extrapolar a tua visão de mundo, a tua vivência, a sua vida pessoal como uma máxima. Então, se eu falar de cotas, por exemplo, que você citou na matéria anterior, eu falo, mas cotas para as mulheres nas empresas? A minha mãe, ela foi mãe solo e ela conseguiu chegar no cargo de chefia sem cotas. A história da sua mãe é legítima, inspiradora e linda, mas se eu comparo com os dados, eu vejo que ela é uma exceção que contrapõe a regra. Então, eu não posso justificar tudo no mundo na minha própria existência. Isso é uma visão muito pueril de como as coisas funcionam. Você precisa se abrir para o debate. Então, esteja aberto a ouvir os dados, a analisar outros pontos de vista. Tem até um capítulo que eu trago quem é você no debate. Você é o do contra? Você é o líder de culto e seita, que não aceita opiniões diferentes? O do contra, ele não sustenta a própria opinião, mas ele refuta a do outro. Né? Como você reage num debate? Porque muitas vezes também a gente reage de uma forma... na cólera, na raiva, recebe um feedback, fala, não, tô ouvindo, tô prestando atenção, e tá com o braço cruzado, tá pensando no boleto, tá falando, que vaca, né? Tô super prestando atenção, E aí, se você se abre para entender como você tá reagindo, isso é você com você mesmo, muitas vezes você vai descobrir que algum limite foi ultrapassado, que algo foi tratado no seu sistema familiar dessa forma, então... Você tinha uma mãe passivo-agressiva, você tá numa reunião, alguém foi passivo-agressivo com você, e aí você engatilha numa paranoia bizarra, ainda mais se você é neurótico, que todos nós somos um pouco. Então, o que eu me questiono também é o exercício do autoconhecimento, porque é igual o auto-amor que vocês estavam falando antes. Se eu não me amo, como eu vou oferecer isso para o outro? Né? Então, se você, de alguma forma, que ele falou, né, o Rossandro, ama o outro como a ti mesmo, você se odeia, puxa, que frágil. Mesma coisa na comunicação. Como você fala com você? Como você se trata? Como você se comunica com você? Como esperar que o outro vai se comunicar com você de uma forma saudável e não tóxica ou abusiva se você está sendo abusivo consigo? Então, são reflexões que eu trago e aí, obviamente, eu não tenho a pretensão de respondê-las todas, porque são anos de psicanálise para chegar em algumas dessas respostas, mas são as provocações que eu trago. E a segunda pergunta sobre ser detestada, eu participei de um reality show, Petra, quando eu tinha 18 anos, que era o Aprendiz com o Roberto Justus. E eu tinha 18 anos. E eu era muito naiva, eu era muito jovem, eu era muito despreparada para lidar com as redes sociais. Naquela época ainda não tinha Instagram nem nada, mas já tinha o Twitter. Eu fui trending topics, fui cancelada, assim. Antes do cancelamento existir, eu fui cancelada. Tinha comunidade no Orkut me xingando, eu odeio a Maitê. Mas por que, Maitê? Porque eu contra-argumentava com o Roberto Justus. E as pessoas... Ficavam desesperadas. Essa menina pensa que ela é! E vamos lembrar que há 12 anos atrás, 12 não, 14, porque foi em 2008... Não tinha Me Too, não tinha movimento feminista. Então, as próprias mulheres me xingavam. Né? A hashtag era Maitê Megera. Nossa, eu trago no livro a página, a notícia da Veja São Paulo, quando teve a minha eliminação do programa. Finalmente, a Megera foi demitida. E eu lembro que com 18 anos eu pensava assim, eu não sou essa pessoa, eu sou uma Megera. Eu tenho Jesus no coração. Sabe? Que isso? Eu lembro que eu chorava, né? Porque o que você vai fazer quando você tem 18 anos e o mundo te odeia, né? Na sua percepção. Você não tem arcabouço, uma psique desenvolvida para lidar com isso. Eu acreditei. Falei, gente, eu sou ruim mesmo. E aí, olha só, tá? Demorou muito tempo para essa ficha cair. Durante a pandemia, teve um dia que eu tava assim, meio que... Lá nos Estados Unidos, o lockdown foi muito rigoroso. Então, assim, tomava multa se saísse na rua. Era uma coisa, assim, de louco. Então, eu fiquei muito tempo dentro de casa, ociosa. Tanto que eu escrevi o livro na pandemia, o primeiro livro que eu escrevi. E aí eu falei, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou reassistir os vídeos do Aprendiz. Dar umas risadas. Quando eu coloquei, Pétria, eu falei, gente, isso veiculado hoje em dia... não tem mais... O espírito do tempo não permitiria. Eu era interrompida a todos os momentos pelos apresentadores e participantes. As pessoas me xingavam. Eu estava explicando algo, aí vinha um homem e me interrompia, e aí ele me acusava de não deixá-lo falar. Era horrível. E aí eu falei assim, gente, eu nunca fui uma megera. Eu só era uma mulher que... Queria falar. Que queria falar.